Aula 63, capítulo 12. Como os cientistas usam a mente subconsciente. Página 175. Como um cientista escapou de um campo de concentração soviético. Dr. Joseph Murphy conta as histórias reais que aconteceram na vida de pessoas que utilizaram esse poder da mente para curar, para salvar vidas, para construir fortunas, para ter paz de espírito. Ele não ensinava através da crença, através de mudanças de hábitos da nossa mente, que nós chamamos de crenças cristalizadas, destrutivas, crenças cristalizadas também positivas. Nós nascemos em culturas, em famílias que têm crenças. Por isso nós herdamos isso desse meio. Por isso que ele nos ensina aquilo que é destrutivo, a gente construir novos valores, novos princípios, novas crenças, novos hábitos. E ele diz, o doutor Lothar von Schmidt, um ilustre engenheiro eletrônico, foi internado em um campo de concentração soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Ele atribuiu sua sobrevivência e fuga para a liberdade ao poder do subconsciente. Quando nós ouvimos ele citar doenças, a gente fica maravilhado. Mas quando ele cita casos reais de pessoas que tiveram liberdade em um campo de concentração, ele fala isso muito nos livros dele, principalmente o poder do subconsciente e a magia do poder extrasensorial. Ele vai citar muito esses casos que ele vivenciou no sentido de cartas, de entrevista, de conversas em seminários, de pessoas que tiveram essas experiências na guerra, gente. Fui prisioneiro, fala do Dr. Schmidt, o ilustre engenheiro. Fui prisioneiro de guerra em uma mina de carvão na Rússia. Nessa prisão, homens morriam à minha volta o tempo todo. Éramos vigiados por guardas brutais, oficiais arrogantes e comissários inteligentes e de decisões rápidas. Após um rápido exame médico, uma cota de carvão era atribuída a cada prisioneiro. Minha cota era 150 quilos por dia. No caso de o prisioneiro não atingir a cota, era cortada sua pequena ração de alimento. E pouco depois, ele descansava no cemitério. Se aquela pessoa que estava ali prestando esse serviço na guerra, ele não conseguisse bater aquela meta, vamos usar palavras modernas, ele era cortado o alimento. E é óbvio que sem condições nenhuma de sobrevivência, qualidade de vida zero, lógico que ele ia descansar no cemitério, como aconteceu com milhares de pessoas. Comecei a me concentrar em um plano de fuga. Eu tinha certeza de que, de alguma maneira, meu subconsciente encontraria uma solução. Minha casa na Alemanha fora destruída, minha família dizimada e todos os meus amigos e antigos colegas haviam morrido na guerra ou se encontravam em campos de concentração. Eu disse ao meu subconsciente,
Quero ir para Los Angeles e você vai encontrar um jeito. Eu via foto de Los Angeles e lembrava muito bem de alguns bulevares e prédios. Todos os dias e noites eu me imaginava descendo em Virgile Boulevards, em companhia de uma moça americana que conheci em Berlim antes da guerra, hoje minha esposa. Imaginava visitando lojas, andando de ônibus, comendo em restaurantes. Todos os dias o cuidado especial de dirigir o meu imaginário carro americano, subindo e descendo as boulevards de Los Angeles. Tornava tudo isso visível e real. Essa imagem era tão real e natural para mim como se as árvores no outro lado do campo de concentração. Ele compara a imagem tão real como se ele estivesse vendo do outro lado, no qual ele realmente via. A imaginação muito concentrada, ela se torna viva. Por isso que é uma das ferramentas muito poderosa para a concretização de objetivos, seja eles materiais, seja espirituais, seja o que for. Todas as manhãs, o chefe dos guardas contava os prisioneiros que era posto em fila. Ele gritava 1, 2, 3, porque as pessoas não eram chamadas por nomes, mas sim por números, né? Quando o 17 era chamado, era o meu número. Eu dava um passo para o lado. Numa dessas ocasiões, o guarda afastou-se por 1 ou 2 minutos para atender um chamado. Quando voltou, recomeçou a contar, por engano, o número seguinte, como sendo o 17. Quando a turma voltou à noite, o número de prisioneiro era o mesmo e não deram minha falta. Percebe que a nossa mente, ela é uma inteligência infinita. Quando ele começa a visualizar ele estando em Los Angeles, ele não dá ao subconsciente os meios de fuga. Ele simplesmente se vê onde ele quer estar. Os meios, o subconsciente vai ter que começar a trabalhar para entender e para saber como fazer aquilo da melhor forma naquele momento que ele está vivendo. Por isso que ele fala que o guarda foi receber um chamado. Quando ele retorna, por engano, ele não chama o nome do Dr. Smith, mas sim o número da pessoa seguinte, pelo número 17, e ele não se dá falta do Dr. Smith. Mesmo porque ele deu o comando de estar em Los Angeles e não no campo de concentração. Saí do campo sem ser visto e continuei a andar 24 horas, descansando no dia seguinte em uma cidade deserta. Consegui sobreviver pescando e caçando animais silvestres. Cobri 3 de carvão que se dirigia para a Polônia e viajei nele à noite, até chegar finalmente à Polônia. Com a ajuda de amigos, consegui chegar a Lucerne, na Suíça. Certa noite, no Palace Hotel, em Lucerne, tive uma conversa com um casal americano. O marido me perguntou se eu gostaria de ser hóspede em Santa Mônica, Califórnia. Aceitei. Quando cheguei a Los Angeles, descobri que o motorista deles
me levava para o Ishri. E muitos outros que eu imaginava com cores, tão vívidas durante ao longo dos meses nas minas de carvão russa. Reconheci o prédio que havia mentalmente tantas vezes, ele passava essa imagem dos prédios tantas vezes na mente. Então, quando o motorista do casal americano leva ele para a cidade onde ele quer, ele fala que aquelas cores eram tão vívidas como ele tinha visto na imaginação. Eu havia chegado ao meu destino. Jamais deixei de me maravilhar com as coisas assombrosas que o subconsciente pode fazer. Na verdade, o subconsciente dispõe de recursos que desconhecemos inteiramente. Vamos lá. Dr. Zep Murphy fala tantas histórias maravilhosas, nós ouvimos, ficamos maravilhados, mas vamos fazer uma lista do que nós conseguimos através de persistência. Gente, será que nós vamos precisar de passar por um campo de concentração para a gente começar a ter uma persistência naquilo que nós desejamos? Claro que eu estou falando de um campo de concentração, não de uma guerra, mas precisa de uma necessidade tão forte ao ponto de nós não poder utilizar de uma forma saudável, sadia, ao invés de uma forma doentia. Esperar acontecer uma tragédia para que nós possamos recorrer a essas maravilhas. Pessoa já precisou passar por isso para, vamos usar o termo, provar que é real. E nós precisamos passar também. Nós não podemos fazer isso de uma forma, como que eu posso dizer? De uma forma consciente. Será que nós precisamos adoecer mesmo mentalmente? Eu não estou falando nem de doença física. Será que nós precisamos adoecer mentalmente para nós acreditar e pôr na prática? E outra pergunta é, e se nós adoecer ao ponto da incredulidade ficar até mais forte ao invés da fé? Nós vamos esperar para uma outra experiência, para uma outra existência? Nós vamos acumular dívidas? Vamos pensar sobre isso. A história é linda, é forte. Uma pessoa que parecia estar condenado, de repente foi livre, foi liberto. Qual é a tua prisão que você está hoje? De que você precisa ser livre? De que você precisa ser liberto? É de vícios? Vícios mentais? É de um hábito? É de uma falta de conduta? É de um desequilíbrio moral? Faz uma lista, olha para aquilo. Começa a dar comando ao seu subconsciente para você abrir a porta dessa prisão, para que você possa ser livre. Não precisa andar não sei quantas milhas, não sei quantos quilômetros. Você pode fazer isso de uma forma mais saudável. É mais fácil. Nós temos mais tempo. Às vezes, quando a doença começa a bater na porta, o nosso relógio, ele não espera. Então, nós podemos fazer isso e treinando a nossa vontade a ponto de fazer isso de uma forma consciente. Página 176. Como arqueólogos e paleontólogos reconstroem cenários antigos. O subconsciente tem a recordação de tudo que jamais aconteceu na história de nossas espécies. Lembra que a gente fala, tem alguns terapeutas que trabalham com terapias que você guarda informações ou busca informação numa caixa? É exatamente isso que ele está dizendo.
Ele diz que o nosso subconsciente tem recordação de tudo que jamais aconteceu, tudo aquilo que ainda acontecerá e tudo aquilo que já aconteceu está guardado em algum lugar. Esse lugar, Dr. Zé Moore chama do subconsciente. Arqueólogos que estudam ruínas antigas e incontáveis artefatos deixados por membros de velhas culturas podem usar o seu trabalho como resultados maravilhosos. A percepção imaginativa. A mente subconsciente pode ajudá-lo a reconstruir antigos cenários. Eles utilizam também para reconstituir corpos de animais, quando eles encontram ali os fósseis, e eles precisam reconstruir. Aliás, ele falou isso na aula anterior, que um cientista utilizou do subconsciente para reconstituir aonde que faltava uma peça, onde encontrar o outro osso, e ele conseguiu ter uma imagem perfeita. O passado morto renasce. Olhando para as ruínas de velhos prédios, estudando a cerâmica, as estátuas, as estatuárias, as ferramentas, os utensílios caseiros de civilizações antigas, o cientista pode, utilizando os bancos de dados da mente universal, sabe como, quando e por que esses objetos foram criados. Nós temos um banco de dados. Ele está num lugar onde qualquer pessoa pode acessar. Não é um computador que, se o HD, se os arquivos não estiver no drive, ele se perde. Quem nunca aconteceu isso no trabalho de faculdade? De repente o computador cai, de repente o computador dá um pane e a gente entra em colapso a nossa mente porque nós não salvamos num pendrive, não salvamos no HD externo, não salvamos no drive e de repente aquele desespero começa a tomar conta de nós porque nós não salvamos isso no banco aonde é seguro. A concentração profunda e a imaginação disciplinada do cientista despertam os poderes latentes do subconsciente. Esse fato habilitar-o a descobrir com telhado, estrutura antiga, cercá-la de jardins, tanques e fontes. Os restos de fósseis recebem olho, tendões e músculo e mais uma vez andam e falam. O passado torna o presente vivo e descobrimos que na mente nem há tempo nem espaço. Através da imaginação disciplinada, controlada e dirigida, podemos ser companheiros da maioria dos cientistas e passadores inspirando de todos os tempos. Quando nós conseguimos trazer essas imagens, vamos pensar numa casa, uma casa que já está muito velha, destruída. Nós damos cores. Eu gosto muito de ver essas pessoas que fazem arquitetura e que fazem esses projetos de casa. Eles vai colocando aquele projetinho no computador e ele vai ganhando vida. Uma casa velha, ele pega aquela casa que está velha, destruída, e começa a dar a vida dela ali através da inteligência artificial, através de programas. E, de repente, aquela casa fica perfeita e o engenheiro, o pedreiro, o construtor começa a dar vida na vida real para ela. Ou seja, lá onde ela está instalada, onde ela está construída, ele começa a colocar exatamente as cores iguais ou semelhante que possa aproximar. Assim é a nossa vida. Quando nós, na nossa mente, na nossa
capacidade de imaginação, nós construímos o nosso futuro, o nosso subconsciente vai caçar meios, ele vai encontrar meios, possibilidades. O que nós erramos é tentar dizer para ele como que nós queremos. Nós queremos chegar até uma cidade, nós dizemos para ele assim: eu preciso de um carro, eu preciso de um ônibus, eu preciso de um voo. E dentro da realidade dessa pessoa pode ser que não tenha esses meios financeiro, flexibilidade na agenda. E aí a gente começa a criar empecilho, nós começamos a criar uma situação, experiência inversa. Aí nós falamos que isso não funciona. Não é que não funcionou, é porque você colocou os empecilhos, como se você ligasse o carro e queresse acelerar e ao mesmo tempo dar uma ré. Você não vai sair do lugar e você vai dizer que não funciona o carro. Não é que o carro não funciona. A maneira que você está utilizando é que está equivocada. Por isso ele diz que mesmo um animal que só tem os fósseis, você pode dar vida, você pode dar cor, você pode animá-lo, você pode fazer ele andar. As crianças são muito poderosas para isso. Elas conversam, elas dão vida a um pedaço de madeira, a uma casa. Criança gosta muito de pôr vida nos objetos inanimados, uma cadeira, uma mesa. E a imaginação delas são muito fértil. Por isso que talvez Jesus disse que nós precisávamos ser crianças novamente. Como receber a orientação do subconsciente? Ainda na página 177. Quando você tem que tomar ou que acha que será uma decisão difícil, ou quando não consegue descobrir uma solução para um problema, comece imediatamente a pensar construtivamente a esse respeito. Se ficar com medo ou preocupado, você não está totalmente pensando. Pensamento autêntico não inclui medo. Gente, quando você tem um desejo forte na sua alma que você quer fazer aquilo, quando você se esbarra com medo, sabe quando você está levando algo que é delicado, que possa quebrar, e você está com os dois braços totalmente ocupados, e de repente a porta começa a te atrapalhar, fechar? O que você vai usar? O corpo, os cotovelos, as pernas para empurrar aquela porta. Se a sua vontade é forte o suficiente para conseguir alcançar aquilo, você vai usar meios de empurrar esse medo para o lado, mas você vai. Esse pensamento que te leva, eu usei essa analogia, que talvez seja simplória, mas que dá para ilustrar bem. Esse medo, você vai se esbarrar com ele, mas você vai empurrar essa porta. Esse pensamento, ele é forte o suficiente para você avançar, saber que tem um empecilho e que você vai dar jeito de empurrar ele para o lado. Quando a gente vê uma pessoa com uma personalidade muito forte, nesse sentido, eu não estou dizendo personalidade de agressividade, de desequilíbrio, eu estou falando uma personalidade que é forte, um espírito forte. Tem uma professora que usa muito esse termo, você tem um espírito forte. Quando você tem uma vontade treinada, a gente pode dizer que a pessoa tem um espírito forte. Esse pensamento, ele é autêntico. Ele é autêntico com aquilo que você quer. Então você vai encarar esses empecilhos, esses desafios, e você vai dar um jeito de tirar ele do caminho. Somente a hora que você deparar com eles, que você vai saber o que fazer. Se você ficar criando na sua mente, nos seus pensamentos, os empecilhos e tentando resolver antes de você chegar até eles,
a probabilidade de você fracassar no caminho é muito grande. É muito grande. Vejamos agora os passos de uma técnica simples que você pode usar para receber orientação no tocante de qualquer assunto. É dinheiro? É saúde? É relacionamento? É uma mudança? É uma profissão? É uma transição de carreira? É uma respeitabilidade? É um reconhecimento profissional? Tá aqui. Tranquilize a mente e fique imóvel. Diga ao seu corpo para relaxar. Ele tem que obedecer. O corpo não tem vontade, iniciativa ou inteligência autoconsciente. O corpo é um disco emocional que grava suas crenças e impressões. Ele já falou isso lá atrás. Mobiliza a atenção. Focaliza o seu pensamento na solução do problema. Pense em como ficaria feliz com a solução perfeita. Vivencia a sensação que experimentaria se estivesse agora. Cento e 178. Deixe a mente desfrutar de forma relaxada essa sensação de felicidade e contentamento. Em seguida, vá dormir. Quando acordar, se não obteve ainda a resposta, ocupe-se com qualquer outra coisa. Enquanto estiver assim ocupado, é possível que a solução surja inesperadamente. As maiores soluções que eu tive, visões que eu tive foram exatamente isso. Eu sempre faço essa meditação e é quando eu estou fazendo uma outra coisa de uma forma bem repetitiva, um movimento repetitivo, a solução sempre vem. Aqui a solução para todos os seus problemas. Observa se você realmente está concentrando na solução ou no problema. Reavalia, reveja, corrija e veja se a sua vontade é o suficiente para manter o exercício. Para receber a orientação da mente subconsciente, o método simples é o melhor. Vejamos um exemplo. Certa vez perdi um anel valioso que era também uma joia de família. Procurei por todos os lugares, em vão. Fiquei aborrecida e triste com a perca. Naquela noite, conversei com meu subconsciente da mesma maneira como faria com uma pessoa. Antes de cair no sono, dei-lhe: você sabe tudo, sabe aonde está o anel, portanto, mostra-me aonde ele está. Acordei de manhã com as seguintes palavras buzinando em meu ouvido. Pergunte a Robert. Achei essas palavras muito estranhas. O único Robert em que eu podia pensar era o filho de 9 anos do meu vizinho. Por que ele deveria saber de alguma coisa sobre o paradeiro do anel? Não obstante, obedeci à voz interior da intuição. Encontrei-o no quintal de sua casa e lhe descrevi o anel. Por acaso você viu? Perguntei. Claro que vi, respondeu ele. Achei ontem, no meio das moitas, quando estava brincando de esconde-esconde. Eu não sabia de quem era, de modo que levei para casa e coloquei em cima da mesa. Eu ia pôr um anúncio sobre o anel, mas esqueci. O subconsciente sempre responderá se confiar nele. Se o nosso subconsciente pode achar objetos perdidos,
curar a doença. O que que ele não pode fazer por você? Como ele não pode te responder? Só tem uma única maneira: você não fazer o exercício, você não seguir os passos. Se pessoas venderam casas, construíram imóvel, conseguiram cursos, bolsa escolares, bolsas universitárias, bolsa de cursos, conseguiram objetos, conseguiram relacionamentos, talvez a sua vontade com relação àquilo que você diz querer não seja o suficiente ou bastante para persistir no exercício. Nós encontraremos na aula de número 64. Reavalie essa aula, coloque em prática e seja honesto se realmente esse desejo é verdadeiro. Beijo de luz.